Muito bem, hoje a gente vai falar sobre um tema aqui que já me pedem para falar há bastante tempo e teve um comentário em específico que me inspirou a isso, foi o Gustavo aqui, ó. Forte abraço para você, Gustavo. Ele falou: "Me chamo Gustavo, hoje tive uma crise muito forte depois de prometer a mim mesmo que ia melhorar. Eu falei miseravelmente e tive uma recaída com o maior problema da minha vida, pornografia. Eu não consigo ter foco para estudar. Optei por escolher um concurso mais fácil, por medo de não conseguir ser aprovado. Acumulei diversos materiais, gastando dinheiro à toa e não fiz 10% do conteúdo programático. Tá tudo um caos. Assisto os vídeos do professor para ter uma motivação, mas até saio motivado e pronto a mudar, porém o tempo vai passando. E quando percebo, já voltei a usar redes sociais, jogos online e afins. Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Por que até hoje eu até dei uma evitada, eu até fiz um vídeo aí falando sobre por que o NoFap não funciona, né? Porque é uma visão sobre como se você fosse fazer um desafio que vai resolver sua vida, não é isso. Você tem que, de fato, construir um novo eu. Você tem que entrar nesse processo de construção de uma nova personalidade, com novos hábitos, com uma nova visão de mundo. É uma mudança completa. Se não for essa mudança completa, se você só tentar resolver uma coisinha ou outra, você vai continuar preso nos mesmos problemas. Mas essa questão da pornografia, né, ela é muito importante para ser deixada de lado. E ela é tratada com muita palhaçada na internet, muitas vezes. Ou palhaçada assim de escrachar de um lado, né? Achar, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Ou de outro lado, ver a coisa quase que como um fenômeno místico ou como se fosse uma doença incurável. E eu gostaria de pegar isso aqui por um ponto de vista pouco abordado, que é o seguinte: qual é o problema real da pornografia? Vamos pensar nisso? Vamos tentar entender qual é o problema real, por que ela é um problema de fato. É o seguinte: pornografia, ela é um problema assim, em múltiplos níveis, né? Assim, não tem por onde você olhe e que você não veja problema no uso da pornografia. Mas eu vou abordar dois principais aqui, que é o defeito que vai te causar no funcionamento do seu cérebro, ok? O seu cérebro não vai funcionar direito, você não vai conseguir fazer as coisas muito bem, que é o caso que o Gustavo está colocando aí, e o prejuízo ao seu imaginário. Eu não vou nem entrar na questão espiritual da pornografia, da visão de pecado. Não, eu vou pegar prejuízos práticos aqui que você que é viciado em pornografia experimenta e você não sabe que é por causa da pornografia. Então vamos lá, vamos primeiro para a parte fisiológica. A primeira coisa que a pornografia vai causar, o primeiro problema que ela vai causar, é no seu sistema de recompensa. Você tem um sistema de recompensa no seu cérebro que é mediado, em grande medida, pela dopamina, né? A famosa dopamina. Tem até vários livros aí, Nação Dopamina, né? Tem vários livros que falam sobre dopamina e que mostram como que esse processo funciona. Nesse caso, não só a pornografia, mas hoje os estímulos da internet como um todo. O padre Paulo Ricardo fez até um curso chamado Escravidão Digital. Ele tinha antes um curso sobre pornografia e ele fala exatamente isso, né? Que hoje o problema da pornografia ele já é pouco, digamos assim, já não é uma coisa sozinha, isolada. Ele já se liga ao vício em internet como um todo. O vício na dopamina gerada pelas redes sociais, pelos jogos e assim vai. Então, o problema neurofisiológico, ele tá aqui, ok? É o seguinte, você não foi criado, você não tem um sistema de recompensa que consiga processar um prazer baseado simplesmente em ver pessoas praticando atos sexuais numa tela. Então, o seu cérebro, pense, ele não foi criado para esse ambiente artificial. O seu cérebro não funciona nesse ambiente artificial de forma normal. Seu cérebro foi criado para atividades que se inserem no mundo real. Então, o seu sistema de recompensa funcionaria mais ou menos assim, se a gente tivesse, né, num ambiente completamente natural, sem artifícios civilizacionais. Você precisaria caçar para comer, senão você vai morrer de fome. Daí você viu um animal que serve para caça. Imediatamente seu cérebro vai liberar dopamina e você vai atrás desse animal, você vai começar a se mobilizar e outros neurotransmissores e hormônios vão ser liberados na sua corrente sanguínea, como a adrenalina, por exemplo, né, para que você esteja apto a realizar aquela caça. É assim que seu corpo funciona. O seu corpo ele vai olhar para um objetivo e ele vai começar a disponibilizar para você as energias necessárias, a disposição necessária para ir atrás daquele objetivo. Um outro exemplo, né? Você viu uma mulher bonita. Você, homem, viu uma mulher bonita.
Você tem um interesse reprodutivo. Isso está inscrito no seu gênio, está inscrito no seu corpo. Então, imediatamente, seu cérebro já começa a liberar os neurotransmissores correspondentes para que você vá atrás dela, né? Para que você conquiste aquela moça, você tenha disposição, por exemplo, para seduzi-la, para que ela se torne sua esposa, você tenha filhos com ela. Muito bem. Essa é a parte, assim, mais básica da coisa. É o beabá. Insira uma recompensa artificial no meio do caminho. O que acontece? Essa recompensa artificial, ela te dá muito mais prazer e bonificação cerebral do que o ato real ao qual você deveria almejar. Então, por exemplo, retire a caça e coloque no lugar da caça um fast food ultra gorduroso que leva... Tem até umas pesquisas muito interessantes, né, que mostram como essas redes de fast food, elas pegam e usam... de fato, isso é planejado. Assim, eles levam até o máximo todos os sabores que podem causar uma dependência. Então você não tem simplesmente um hambúrguer que é salgado, ele é salgado, doce, azedo ao mesmo tempo. Todo tipo de tempero que pode excitar o seu cérebro vai estar ali. Quando você come aquele hambúrguer do McDonald's, do Burger King, aquilo é visado para causar em você uma dependência. Você come aquela batata, ela não é uma batata como uma batata que você faz em casa. Ela tem vários temperos que visam causar uma bomba no seu cérebro. Você, caraca, isso aqui é muito bom, preciso de mais, e mais, e mais, e mais. Tá entendendo? Então, você tira a caça e você coloca uma comida artificial que dá ao seu cérebro um prazer fisiológico muito maior do que o daquela caça. O seu cérebro começa imediatamente a ser domesticado, porque a parte baixa do homem, a parte animal do homem, ela pode ser domesticada, assim como os animais. Então, o seu cérebro vai sendo domesticado para procurar aquele prazer artificial e não a atividade real que você deveria almejar. Você entrou num mundinho paralelo, você entrou na caverna de Platão, digamos assim. A mesma coisa vale para os impulsos sexuais. Não é à toa que as moças hoje reclamam tanto, falam, não tem mais homem, né? Não tem mais homem disponível. Porque os homens simplesmente não têm mais a disposição e, posso dizer, a capacidade necessária para o jogo da sedução. Seja por faltar o dispositivo fisiológico mesmo, seja também por anos e mais anos uma cultura que só foi transformando o homem assim num negócio estranho, né? O homem não é homem, a mulher não é mulher, e a coisa é assim, bem bizarra, né? O homem não sabe mais lidar com a mulher de forma natural, de forma normal. Quantos não são os jovenzinhos que não conseguem trocar palavras, não conseguem dar boa tarde para uma moça sem parecer que estão gaguejando, que estão se tremendo, que estão tendo um AVC? Então, assim, você tem esse problema, né, de coloca lá aquela visão sexualizada, objetificada, a mulher se transforma imediatamente num objeto para ser usado e consumido, e o homem, que está completamente destruído em termos de imaginário pela pornografia, não consegue olhar para aquela mulher como um ser humano como ele, com o qual ele deve interagir, conversar, conhecer. Ele está olhando para a mulher e já está imaginando ela pelada na cama. Isso não vai dar certo nunca. Diga-se de passagem, isso não vai dar certo nunca, porque quando você olha para uma pessoa e você não está vendo uma pessoa, você está vendo uma coisa, você nunca vai interagir com ela de forma natural. E isso vai prender você cada vez mais lá na pornografia, que te oferece esse prazer imaginário, mas é um custo muito barato. Está na palma da tua mão, está no seu celular. Então, nesses dois pontos aqui que a gente tem que olhar. O ponto do desbalanço fisiológico, ou seja, o teu sistema de recompensa no seu cérebro vai ficar completamente ferrado. Você não vai conseguir interagir de forma natural com mulheres e com objetivos, por exemplo, objetivos de vida. Como é o caso aqui do Gustavo, falou, ele tenta estudar para concurso, mas vamos lá, cara, aqui você tem que olhar para a dimensão animal que existe em você, de fato. A dimensão de bicho que existe em todos nós. Como diziam os gregos, há algo de divino e há algo de bestial no ser humano. Isso é uma realidade que a gente tem que olhar. Existe algo que nós compartilhamos com os animais, algo que pode ser domesticado. Você pega e você só se dá uma bomba de prazer múltiplas vezes por dia, que já supre todas as suas necessidades. Porque, vamos lá, grande parte da motivação masculina, em específico, está em se tornar uma pessoa melhor
para aquela mulher que o homem ama, ou para conquistar uma mulher boa. Bom, se você já matou essa necessidade de se tornar um homem melhor, porque afinal de contas você consegue ter várias mulheres imaginárias através da pornografia, você não vai ter motivação para estudar, cara. Isso é óbvio, sabe? Isso tem que estar muito óbvio para você. Você não vai conseguir estudar mesmo. E comparando os prazeres, né? Você bota lá, de um lado você tem PDF, videoaula, com o professor falando um negócio chato pra caramba, e do outro você tem uma cena de sexo muito louca ali, pô. Você vai escolher a segunda coisa. Então o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que começar a se domesticar. Tá entendendo? Se domesticar. Você tem que se punir quando você faz esse tipo de coisa, e você tem que se recompensar quando você não faz, quando você faz aquilo que você deseja. E é necessário substituir esse tipo de hábito, esse tipo de vício, não só a pornografia nesse caso aqui, mas também vícios em redes sociais, e tempo de tela como um todo. É necessário substituir essas coisas por outras coisas, porque se você só tentar tirar, vai ficar um vazio e aquilo vai voltar. Por que os alcoólicos anônimos são tão eficazes, né? Por que o programa do AA é tão eficaz? Porque o programa do AA não é simplesmente você vai lá, você é alcoólatra, né? Aí você chega lá no AA e os caras vão falar pra você assim: aí, meu irmão, para de beber. Aí você fala: é mesmo, né? Eu tenho que parar de beber. Pronto, parou de beber, voltou pra casa, mudou. É ridículo pensar isso, né? Não. O AA funciona porque ele te propõe esse que eu falo aqui sempre, essa construção de um novo eu. Você se tornou alcoólatra, por quê? Porque existia um vazio existencial muito grande na tua vida e você estava ali, né, tentando preencher esse vazio através do álcool, através do alcoolismo. Provavelmente existem, no caso do álcool, existem vários problemas de insegurança, de aceitação para consigo mesmo, de posicionamento diante da sociedade, que você tenta compensar com base em vários e vários copos de cerveja. Isso, inclusive, foi o tema da pós-graduação da minha avó, né? Sobre alcoolismo. Né? Então, é um tema que me é bastante caro, né? Eu cresci ouvindo minha avó falando sobre isso, minha avó é psicóloga. E a gente pode pegar essa experiência do alcoolismo e colocar aqui, fazer a transposição dela para qualquer outro tipo de adicção, qualquer outro tipo de dependência, seja ela de caráter químico, como é o caso do álcool, como é o caso das drogas em geral, seja ela de caráter que aí já não é químico, mas é habitual, é uma adicção de hábito, uma adicção comportamental. O que você está tentando suprir com a pornografia? Você está tentando suprir com a pornografia um grande vazio existencial de sentido e de metas concretas. É clássico no paciente adicto de pornografia a ausência de sentido e a ausência de metas concretas para a vida. Então, as metas que ele tem são metas difusas, não surgem da decisão. A gente lembra do vídeo sobre vontade que eu gravei respondendo o comentário do André Abner? Então, nós temos aqui 4 níveis da vontade. A vontade decidida, a vontade exercida, a vontade por impulso, o mero querer, aquela coisa que quando você vê um bem, você deseja ele, e a abulia, a ausência de vontade. No caso do adicto em pornografia, o que nós normalmente vemos, se não for uma abulia, é no máximo decisões impulsivas que morrem logo depois. E elas são substituídas logo pela procrastinação e pelo uso compulsivo de pornografia. Por quê? Porque esse uso compulsivo, ele vai te dar todo o prazer que você teria alcançando aquelas coisas que você deseja. Então veja, por que eu vou estudar para o concurso? Por que eu vou estudar para o concurso? Se eu tenho todo o prazer, ou o prazer ainda maior do que eu teria sendo aprovado no concurso, com um mero vídeo e um ato masturbatório. Você está entendendo? Por que eu vou estudar? Por que eu vou fazer esforço? Assim como, por que eu vou fazer esforço para cozinhar, né, para fazer uma comida boa, saudável? Se eu posso pedir uma comida hiper temperada, ou posso comprar uma batata Doritos no mercado hiper temperado, que quando eu comer, eu vou ter uma bomba de prazer no cérebro. Você tá entendendo? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso vale também para as redes sociais, né? Você tem de um lado aquela vã curiosidade, para que eu vou ler livro
Pra que eu vou estudar? Pra que eu vou buscar erudição se eu posso aprender tudo com um vídeo de 2 minutos? Se eu posso... Pô, é muito mais legal saber da vida dos outros do que ler livro, né? Por que eu vou ler um grande clássico? Pra que eu vou ler, né, os grandes romancistas? Por que eu vou ler Stendhal? Por que eu vou ler Balzac? Por que eu vou ler Dostoiévski ou Tolstói? Se eu posso ver as notícias na Choquei, tá entendendo? Então você substitui aquela vontade natural, o ser humano tem uma vontade natural de conhecer, de descobrir a realidade. O ser humano é curioso por natureza. Você substitui essa curiosidade natural que poderia ser utilizada para uma coisa boa, mas que é árdua, para um negocinho bobão, mas que te sacia, né? Que gasta o seu tempo. Então você fica vendo a vida dos outros, fica fofocando, fica vendo coisa idiota, né? Fatos desconhecidos. Então tudo isso, veja, tudo isso se insere no mesmo ponto, que é essa falta de clareza acerca do que você tem que fazer com a sua vida. E qual é a cura para isso? Como é que eu me livro disso? Longe de mim querer num vídeo de 16 minutos dar... Aqui, ó, tá aqui, ó, o elixir, a pedra filosofal. Tá aqui o elixir da longa vida. Toma aí. Não, eu não tenho como te dar isso. Porque eu não sei o seu caso concreto, né? Eu não sou seu terapeuta. Mas o ponto em específico é o seguinte. Para você curar isso, você tem que primeiro notar que você está jogando tua vida fora. Segundo, você tem que tentar entender o motivo pelo qual você não está tendo uma clareza acerca do que você está fazendo. Então, o que rouba você? Provavelmente se insere numa crença de que você não é capaz, né? De que nem adianta você estudar, que isso é inútil, que você é burro, que você é isso, que você é aquilo. Provavelmente se insere numa visão de mundo deturpada. Não é uma visão de mundo de acordo com o todo, de acordo com a realidade. Vai ser uma visão de mundo reduzida, profundamente afetada por preconceitos que você obteve da sua família. E assim vai. Então, assim, provavelmente o problema está aqui, ó, na visão de mundo, na visão que você tem de si, na visão subjetiva, e principalmente na ausência de metas claras que você consiga usar para organizar o seu tempo todos os dias. Na ausência dessas metas claras acerca do que você tem que fazer com o seu tempo, você coloca metas difusas. Por exemplo, eu vou passar o dia inteiro estudando. Você não vai passar o dia inteiro estudando. Você tem que ter metas claras. Eu vou estudar de tal hora até tal hora. Eu vou fazer isso de tal hora até tal hora. Por exemplo, eu cheguei aqui, vim aqui para o escritório 11h30, com clareza. Vou ficar no escritório de 11h30 até 1h30. Primeira coisa que fiz, sentei ali na minha poltrona e li um pouco. Depois, vim pra cá, comecei a gravar os vídeos. Gravarei 4 vídeos na sequência. Depois disso, vou responder algumas mensagens no WhatsApp, fazer algumas questões aqui pro vestibular de medicina. Vou sair para almoçar, porque 2h30 eu vou dar outra aula de redação. Então, tá entendendo? Eu tenho clareza acerca do que eu vou fazer. São janelas de tempo que são abertas para fazer isso e não para fazer qualquer coisa. Se você não tem isso, você fica perdido no dia, você acaba tendo a ilusão de que você tem o dia inteiro para fazer. Nessa ilusão de que você tem o dia inteiro para fazer, você entra na inércia. Ao entrar na inércia, tem tempo suficiente para gastar a sua vida com pornografia, com redes sociais, com jogos, que tentam ser um tampão para essa ausência de clareza acerca do que você tem que fazer com o seu tempo. E para que você tenha essa clareza, para que você tenha essa confiança, você tem que ter uma visão de mundo muito bem assentada, muito bem estabelecida. Você tem que se comprometer a combater na guerra mental. Você tem que se comprometer a ser melhor, a se tornar uma pessoa mais forte, a se tornar uma pessoa mais confiante, a construir hábitos que vão te levar a ler bons livros, a praticar a religião, ou seja, construir uma vida que vale a pena. Se você quer minha ajuda para isso, a comunidade One, comunidade O Novo Eu, está com vagas abertas, o link está aqui embaixo na descrição, você vai encontrar um montão de gente que está passando pelo mesmo processo que você, e você vai ter a minha ajuda toda semana. Eu tenho missões semanais que eu proponho para você, para reflexão e para prática, para que você alcance mudança. E se você acha que você está sozinho nisso, que você é um problema na comunidade, você vai descobrir que não. Lá tem um monte de gente que está passando exatamente por também esse processo de construção de um novo eu, e que por isso mesmo vai poder te ajudar. Alguns estão mais à frente, outros estão mais atrás, mas todo mundo está ali, um ajuda o outro, um dá orientações para o outro do que fazer, de como agir. E essas experiências concretas na vida são a coisa mais valiosa que a gente pode ter. Porque muitas vezes a gente se encontra isolado no nosso contexto familiar, no nosso contexto social, a gente não vê com clareza o que devemos fazer. Então eu te convido, participe da comunidade One,
O Novo Eu. O link está aqui embaixo na descrição. Vamos construir essa nova personalidade. Vamos construir essa clareza de vida. Isso vai te ajudar muito. Um forte abraço para você. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.